meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que sejam todos muito bem ao assistir esse vídeo, evidentemente. E eu quero aqui trazer para vocês o assunto do dia. Qual foi o assunto do dia? Bolsonaro versus Tarcísio de Freitas. Verdade ou mentira dessa imprensa? Muito bom. Hoje as manchetes deixaram um pouco o assunto faixa de Gaza de lado e trouxeram aí a mensagem de que o presidente Jair Bolsonaro está insatisfeito com o Tarcísio de Freitas, porque em uma entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, ele disse o seguinte, com relação ao governador de São Paulo: não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio. É uma frase de efeito, chama atenção, dá cliques, mas será que a imprensa teve o cuidado de perceber a conotação, a maneira, o jeito como o presidente Bolsonaro falou? Porque nós sabemos que uma vírgula fora do lugar muda o contexto. Ou seja, não está tudo certo, eu não mando em Tarcísio. Será que não poderia ser se tivesse uma vírgula aí depois do não? Não, está tudo certo, eu não mando no Tarcísio. Porque também não tem um ponto de exclamação. Não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio. Então essa frase ela pode ter diversas interpretações e muito mais interpretações sobre o que o presidente Jair Bolsonaro pretendeu dizer. E é isso que eu vou tentar passar para vocês. Primeiro, está tendo aí uma divergência de pensamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Eu ainda uso o termo presidente Bolsonaro porque é um cargo que ele ocupou, é um título que ele fez por merecer, então ele tem esse título. Não é quem está no Planalto atualmente, mas ele é um presidente. Então é o seguinte, o primeiro ponto de divergência veio com relação à reforma tributária. Muito bem. Desde o início, Jair Bolsonaro se colocou contra essa reforma tributária, pela maneira como ela foi feita, a toque de caixa, né? Muito mais caixa do que toque, diga-se de passagem, e obviamente foi feita de uma forma onde o governo federal vai centralizar todas as arrecadações, tanto do governo federal como dos estados e dos municípios. Vai centralizar esses recursos para depois redistribuir novamente, devolvendo para os estados e os mais de 5.500 municípios. Muito bem. Essa foi a posição do mito e nós também já conversamos sobre isso, mostrando por que essa reforma é ruim para o povo. Principalmente porque quem vai carregar os maiores tributos são o setor de bens e serviços, que é aquele onde o consumidor federal é que vai arcar. Ou seja, nós já estamos falando de um imposto a partir de 27,5%, daí para cima, dependendo de quem é o profissional liberal, porque pode ser um massagista que faz um serviço ou pode ser um advogado que cobra de forma diferente. Mas não é o assunto que nós vamos tratar agora. A verdade é que essa reforma é ruim para o povo. E aí, o Tarcísio de Freitas se colocou a favor. Mas se colocou a favor depois que ele conseguiu tratar da questão Conselho Federativo, pois é esse conselho que vai redistribuir esses impostos para os estados e os municípios. Um Conselho Federativo que a princípio terá 27 representantes, um para cada estado. E os municípios também indicarão mais 27 nomes para representá-los. Já começa ruim a partir daí. São 27 representantes de 5.000
mais de 5.500 municípios. Então, nós sabemos que isto não vai dar certo. Por isso Jair Bolsonaro era contra, é contra, e o Tarcísio deu o apoio. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos mostrar agora, que é justamente a questão da candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Nós sabemos também que Tarcísio de Freitas está apoiando o Ricardo Nunes. Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e o Ricardo Nunes, que é do MDB. No entanto, para Jair Bolsonaro, ele gostaria que fosse Ricardo Salles. Muita gente diz que não, mas Jair Bolsonaro gostaria sim, deseja que sim, Ricardo Salles saia candidato à Prefeitura de São Paulo. Porém, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não quer Ricardo Salles. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto também está apoiando o Ricardo Nunes. E por que o Valdemar Costa Neto está apoiando? Porque é um acordo de partidos. Ou seja, o PL, que é quem tem aí quase 100 parlamentares, apoia o Ricardo Nunes em São Paulo, para que o MDB de Ricardo Nunes apoie candidatos do PL em outros estados. Tanto é que se diz que provavelmente Ricardo Salles deverá abandonar o PL para poder sair candidato. Então esse é o segundo ponto, que mostra aí digamos, uma diferença de pensamento entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O que não quer dizer que isso signifique desentendimento, inimizade, muito pelo contrário. E claro, tem essas questões, que é o fato de que Tarcísio de Freitas, como governador de um estado, ele depende muito do governo federal, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse em sua entrevista na Rádio Gaúcha. Então ele é obrigado a ter tratamentos, relações com o governo federal, inclusive com Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, que foi justamente o nome citado por Jair Bolsonaro, no sentido de que nunca ele tiraria foto com Haddad. Então, tudo isso tem uma razão de ser, porém, na minha visão, muito longe de significar que a relação Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas esteja estremecida. Eu acredito que o que Jair Bolsonaro está fazendo é uma pressão sobre Tarcísio de Freitas, para que o Tarcísio de Freitas tome uma posição pessoal e deixe de apoiar Ricardo Nunes, como se fosse uma barganha. Olha, Tarcísio, dê apoio a quem eu indicar, por exemplo, Ricardo Salles, que eu me encarrego de fazer palanque político ano que vem para os nomes que você, Tarcísio de Freitas, indicar. Porque eu, Bolsonaro, tenho um capital político, né, inigualável. Ninguém tem um capital político que Jair Bolsonaro tem, nós sabemos disso. Então pode ser uma pressão de Bolsonaro, justamente para que o Tarcísio de Freitas rompa essa relação com Ricardo Nunes, né, porque republicanos com MDB, nada a ver. A questão do Porto de Santos, que tem lá como presidente um cara que pretende dar apoio para a construção do túnel Santos-Guarujá, que é um sonho do Tarcísio de Freitas também, isso já vamos dizer, águas passadas. Já foi conversado, já foi discutido, mas agora a visão é para 2024. Portanto, meus amigos, essas manchetes sensacionalistas da imprensa querendo colocar uma relação negativa, como alguns estão dizendo que o Bolsonaro deu um tiro no pé, que o Bolsonaro está errado em não apoiar Tarcísio. Esse pessoal, em minha visão, não entendem absolutamente nada de política. São aqueles que leem as manchetes e vão atrás da onda. A onda do gado, da esquerda, não da direita. Né? É a visão que eu tenho, portanto, em minha opinião, nada a ver. Bolsonaro e Tarcísio de Freitas continuam parceiros de forma natural, como sempre foi. Afinal de contas, política é política. Cada um no seu
galho, como a gente costuma dizer, não é isso? De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, evidentemente, né? Se gostaram, deixe os likes, se inscrevam no canal, chame os amigos para me acompanhar aqui no canal e desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.